Olá a todos, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos seguindo o livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje a gente retoma no nosso episódio de número 319 o fluxo normal. Então vamos ao capítulo 8, intitulado Jesus e Dever. E quem preparou a reflexão de hoje foi a Dani, sempre provocando, não vou dar spoiler, mas já falo que está muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar juntos. Os lembretes paroquiais de sempre. Primeiro, é um livro desafiador, então nós te convidamos para esse desafio. E para ajudar, a gente coloca uma série de bibliografias complementares que estão aí na descrição da plataforma onde você está ouvindo. Tá muito fácil porque tem o link, então é só clicar, ele já vai jogar direto lá para a Bíblia do Caminho, que tem uma extensa bibliografia de temas complementares. Fica aí o convite, então, para você estudar junto conosco. E também, para ajudar nas reflexões, a gente tem o nosso segundo momento, que é a nossa live que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast, às 17h50. Hoje quem vai estar coordenando é o Juninho, com a Dani, com o Ítalo, com a Lana. Então é mais um espaço para que você possa participar, trocar ideias, colocar dúvidas, colocar sugestões, críticas, comentários, enfim, convite para você estar conosco. Se não der para estar ao vivo, não tem problema, você pode estar assistindo depois, divulgando o link, colocando o seu comentário, Então, é um convite para você participar, se envolver conosco nessa empreitada de estudarmos e divulgarmos a doutrina espírita. Fique até o final do nosso podcast, porque teremos aí também o nosso momento de oração. Já te convidamos para orar conosco. Iniciamos com uma poesia hoje, de novo, de Maria Dolores, e fazemos a nossa prece junto com você, ok? Dito tudo isso, fechamos com o carinho de sempre, com o nosso convite fraternal. Vamos ouvir? Olá, queridos amigos, ouvintes do podcast. No dia de hoje, nós iremos falar um pouquinho mais sobre um capítulo do livro Jesus e Atualidade, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. O capítulo de hoje é intitulado Jesus e Dever. Para os ensinamentos, que vamos juntar nesta noite, nós iremos refletir sobre esse capítulo e também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o Dever. Além disso, também vamos falar sobre algumas outras obras em que esse tema aparece dentro da doutrina espírita. Por exemplo, no livro Pensamento e Vida. Bom, caros amigos, vamos começar fazendo uma leitura sobre o capítulo de hoje, para que a gente possa então refletir sobre alguns pontos interessantes que a Joana vai trazer para nós. O capítulo começa assim: Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha, porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir, e quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Não assumem responsabilidades, nem cumprem com os deveres que lhe cabem. Às vezes, comprometem-se para logo abandonarem a empresa
acusando aos outros, sentindo-se injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. Sempre entremunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos, se não considerados como acreditam merecer. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outro. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador, que se empenhou por consegui-lo. Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. O dever de cada um conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância favorece o progresso. Viver com dignidade são algumas expressões do dever diante da vida. Aqui, pessoal, a Joana, faz uma pausa para continuar esse capítulo. Nessa primeira parte, nós vemos aqui de maneira bem clara a descrição de alguns irmãos nossos, e dentre esses exemplos, também alguns de nós, que nos comportamos diante da vida como aqueles que se acham merecedores de todas as graças. Então ela traz aqui para nós, é até interessante nessa primeira frase aqui, supõe até que o sol brilha porque ele existe, A gente costuma brincar, falar assim que é a última bolacha do pacote. Algumas pessoas que acham que para eles as coisas têm que ser mais fáceis e às vezes quando não ocorre dessa forma, eles acham que todos são devedores, que devem cumprir algo para favorecer a vida deles, para deixar a vida mais fácil. Quantos de nós conhecemos situações semelhantes e quantos de nós também nos vemos em situações semelhantes, na qual aquilo que a gente quer não acontece, e a gente se sente injustiçado? Quantas vezes nas nossas vidas a gente levanta os olhos ao céu e pergunta, por que eu? E nenhum de nós perguntamos, por que não eu? Então, olha só, são exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. O peso, a medida é diferente quando é colocado, então, a comparação, entre você e o outro. Para o outro, a sua avaliação é mais pesada. Aqui embaixo fala assim, ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outro. Quantas vezes também achamos que nos cabe o descanso, O descanso aqui tem um sentido amplo para nós, O descanso de que o outro é que tem que fazer, Que a obrigação é do outro, porque o outro tem mais possibilidades do que eu, ou porque o outro é mais velho do que eu, ou porque o outro é a minha mãe, é o meu pai, porque o outro é meu cônjuge, e às vezes nunca a gente, Logo ela fala assim, palmo a palmo o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada.
O dever de cada um conduz na empreitada da evolução. Então, cada um de nós temos o nosso dever perante a vida, e isso cabe, essa contagem somente para a nossa evolução, não para o outro, né? Somente para nós. No Evangelho, lá no capítulo Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, né? No item 7 vem nos dizer o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos com as mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que se enfrenta às angústias da luta, é austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. Essa é a parte lá do Evangelho, né? Que Allan Kardec traz aqui para nós, pelo Espírito de Lázaro, Paris, 1863. Então, ele vem trazendo essa parte para nós, mostrando, né, que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, ao mesmo tempo, ele vai se apresentar com a bravura da alma, ele é austero, mas ele também é brando. Então, é ele que nos coloca disposto a dobrar as mais diversas complicações e também as tentações. Interessante que lá na obra, no livro Pensamento e Vida, o tema do dever moral, né, ele vai aparecer mais associado principalmente à nossa responsabilidade da consciência e também do poder criador do nosso pensamento. Lá Emmanuel vai mostrar para nós que o ser humano não é apenas responsável pelos seus atos externos, mas ele também é responsável. Ele também tem um dever, né, quanto às suas ideias, às suas intenções e aos seus sentimentos. Lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai também explicar para nós que o dever moral nasce da própria consciência espiritual. Então, à medida que o espírito evolui, ele passa a compreender melhor as suas responsabilidades, as consequências dos seus pensamentos e das suas ações e o compromisso que ele possui diante da vida e também diante do seu próximo. Voltando para Jesus e atualidades, né? Joana de Ângeles termina o capítulo fazendo algumas outras considerações. Uma delas é citando uma parábola de Jesus,
a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, lá no capítulo, tem uma descrição dessa parábola, Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e ele disse: não quero. Todavia, arrependido foi. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 atendeu à vontade do Pai? E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo, que era aquele que falou que não ia, mas arrependido porque ele se lembrou do seu dever enquanto filho e o dever também de ter que ajudar o próximo, que no caso aqui era seu pai que estava trabalhando, Então, defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar, porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Então, com essa frase, nós vamos encerrando nossas reflexões do dia de hoje. Lembrando que todas as parábolas que Jesus nos ofereceu, todas elas estão com muitos exemplos de ação. E todas elas também nos trazem resultado de lucidez para a nossa consciência, que tem que estar sempre desperta. Nesse caso, a nossa consciência tem que estar sempre desperta para o nosso dever, perante a vida, perante a nós mesmos e ao nosso próximo. Até mais. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Canção do Serviço, de Maria Dolores. Ouve, alma irmã, se pretendes realizar uma empresa de amor, não te deites à sombra do pesar. Não te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar e redimir, vencer e edificar, em demanda ao porvir, sempre melhor sorrir que lastimar. Sobre a terra, trabalha com teu sonho, como o escultor brunindo a pedra bruta, e, nos dias do círculo enfadonho, de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo que a vida guarda de belo, grande e bom é força de bondade, inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama em verdade, naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve, maternal. Da lama ao céu, por lei da clemência divina, o serviço domina, onde o bem vence o mal. O regato que alenta, frondes, frutos, raízes, tanto quanto sustenta as serpentes e os vermes infelizes, serve cativo ao chão. A planta que suprime o martírio da fome nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem aguardar qualquer compensação, para suster-te a vida. O sol dissipa as trevas sem barulho, dá-se esplendora e, sem que a noite o vença, serve triunfante e bom, sem migalha de orgulho. Da cúpula anilada, acolhedora e imensa, às furnas abismais.
se queres atingir a concretização dos teus mais belos ideais, alma irmã, serve mais, e alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus, onde transites, é serviço brilhando em toda parte, para o bem, sem limites. Mestre e amigo Jesus, abençoa-nos os corações, para que diante das luzes de amor do Teu Evangelho, pautado no profundo amor divino, possamos reconhecer as bênçãos do serviço, a importância do trabalho, pautado no movimentar de nossas energias para o bem comum. Não nos deixe esquecer, Jesus, que o bem de todos também inclui o nosso coração, o primeiro a ser envolvido em luzes quando nos dispomos, quaisquer que sejam as circunstâncias, a nos envolvermos nas bênçãos do serviço no bem. Ajuda-nos, Jesus, a reconhecer o caminho que traçastes através das tuas ações, pelo muito amor a nos guiar pelos caminhos da vida. E assim, sabedores do teu amor profundo, reconhecermos na vida o caminho rumo ao Pai. Ajuda-nos a querer trabalhar mais e mais, a querer servir, esquecendo as nossas próprias dificuldades e as nossas dores, para estarmos vinculados a tuas bênçãos de amor, e assim renovarmos nossas disposições, de acordo com os teus ensinamentos, mestre amigo. Que a tua luz nos ampare os propósitos, que as bênçãos divinas renovem o nosso ânimo e nossa disposição todos os dias. Que assim seja.